CD-1,09. Na figura são identificáveis 24 medidores, permitindo supor a possível existência de 24 unidades. Atenção! Há no anexo 1, ao final do manual, orientações sobre o procedimento do DMC, envolvendo a temática, registro de fotografias. 8 de fevereiro de 15. Registro das unidades visitadas. Para fazer o registro das unidades visitadas em domicílios particulares, domicílios coletivos com ou sem morador, e nas unidades não domiciliares, você deverá seguir as orientações descritas a seguir. CD-1,09. Passo a passo. 15.2.8.1. Nos domicílios particulares. 1. Verificar, em cada estrutura, a existência de mais de um domicílio particular ocupado ou não por morador, respeitando os princípios de separação e independência. 2. Indagar a respeito de outros domicílios nos fundos ou em outra edificação na propriedade. 3. Havendo mais de uma edificação com o mesmo acesso no logradouro, coletar primeiro as da frente e depois as dos fundos como endereços distintos. Caso as edificações estejam dispostas de maneira desordenada, procurar manter as unidades à sua direita. 4. Nas vilas, cortiços e terrenos com mais de uma unidade domiciliar, você deverá registrar cada uma como endereços distintos, e 5. Nos locais com características de veraneio, investigar a existência de casa de caseiro, que também deverá ser registrada como unidade domiciliar. 6. Os dados de identificação e contato do responsável exibidos na espécie do domicílio serão atualizados automaticamente ao final da entrevista, quando são coletados CPF, telefone e e-mail, se informados. 15.2.8.2. Em edificações verticais. 1. Em edificações com várias unidades, constatar, primeiramente, se a edificação é residencial, não residencial ou mista. 2. Procure saber quantas e quais são as unidades existentes na edificação. Esta informação deve ser levantada junto ao porteiro, síndico, administrador ou morador que esteja disponível para prestar esta informação. 3. Seguir listando do andar mais alto para o mais baixo. 4. Coletar as unidades de um mesmo pavimento na ordem que estejam organizadas, seja numérica, alfabética ou outra forma de identificação. A partir dessa unidade registrada, prosseguir as demais unidades, obedecendo a ordem numérica ou alfabética encontrada, exemplo, apartamento 501, apartamento 502, etc. Ponto e vírgula. CD-1,09. Prédio pintado de branco. Foto de Luciana Sena. Modificada em 22 de maio de 2019. 5. Não omitir unidades localizadas em coberturas, subsolos e locais destinados a alojamento de porteiros, zeladores, faxineiros, etc. Ponto e vírgula. 6. Confirme ou inclua, conforme o caso, todas as unidades existentes sempre na ordem correta do percurso, sem realizar saltos, ou seja, não deixe como não trabalhada uma unidade que deveria ser a próxima trabalhada. Caso contrário, você estará cometendo um erro de percurso. 7. Caso não consiga identificar a espécie em uma primeira visita à edificação, não deixe de confirmar ou incluir o endereço. 8. Ao incluir uma unidade nova, pode ser mais vantajoso deixá-la pendente de espécie de unidade visitada, para alterá-la posteriormente quando obtiver a informação precisa. 9. Caso encontre, na lista prévia, endereços pertencentes ao edifício, cuja ordenação não obedeça ao percurso corretamente previsto, você deverá proceder do seguinte modo. A. Busque na lista qual deveria ser a primeira unidade confirmada, segundo a orientação correta, andar mais alto, menor valor do complemento no andar. B. Pode ser necessário utilizar a função de pesquisar na lista de pendentes, pois o endereço pode estar ordenado incorretamente na lista prévia. C. Abra o endereço para confirmação. D. Após confirmar o primeiro endereço do andar mais alto, siga para a confirmação do
próximo endereço do mesmo andar, e, após confirmar todos os endereços do andar mais alto, siga para a confirmação dos endereços do andar imediatamente abaixo. F. Repita estes procedimentos até esgotar a listagem de todas as unidades existentes na edificação. CD-1,09. Atenção! Há no anexo 1, ao final do manual, orientações sobre o procedimento do DMC, envolvendo a temática, adicionar endereços por herança e herdar coordenadas. Atenção! Cada apartamento, seja em condomínios ou em casa de vila, deve ser listado como um endereço distinto. Nunca registre unidades distintas como um único endereço. 15.2.8.3. Nos domicílios coletivos com ou sem morador. Registrar a espécie, indicar qual o nome do estabelecimento e o tipo de edificação. Exemplo: espécie, domicílio coletivo sem morador, nome do estabelecimento, hotel. Suspiro, tipo de edificação, hotel, pensão e similares. 15.2.8.4. Nas unidades não domiciliares. 1. Indagar sempre sobre a existência de moradores ou locais de habitação, pois há pessoas que residem em dependências de prédios que, aparentemente, são somente não residenciais, mas são utilizados como moradia, tais como fundos de lojas, escritórios, escolas, igrejas, etc. Ponto e vírgula. 2. Registrar como domicílio particular nas unidades não domiciliares todos os locais destinados à habitação, ocupados ou não, ou que estejam servindo como moradia. CD-1,09. Caso você identifique locais não destinados à habitação sendo ocupados para fins domiciliares, deve registrá-los verificando a pertinência de considerá-lo um domicílio particular improvisado ocupado. 3. No caso de edifícios exclusivamente não domiciliares, sem moradores, inclusive galeria comercial, shopping center, etc., fazer um único registro de endereço e incluir cada espécie de estabelecimento neste mesmo endereço. Havendo algum morador, após este registro, deve-se proceder como no item anterior. E 4. No caso de edifícios mistos, isto é, com unidades domiciliares e unidades não domiciliares, deve-se registrar e coletar cada uma das unidades domiciliares e os estabelecimentos uma única vez, conforme cada espécie identificada. 15.2.8.5. Nas edificações em construção ou em reforma. 1. Indagar sempre sobre a existência de moradores ou locais de habitação, pois há pessoas que residem em dependências de prédios que, aparentemente, estão em construção ou em reforma, mas são utilizados como moradia. 2. Em caso de existência de moradores na edificação, você deve realizar o registro do domicílio, considerando a espécie identificada. 3. Registre adequadamente o uso planejado da edificação e a estimativa de unidades. 9 de fevereiro de 15. Endereços selecionados para pesquisa. O IBGE toma precauções para que o mesmo endereço não seja captado mais de uma vez por uma pesquisa. Portanto, um endereço não pode constar mais de uma vez no cadastro de endereços da instituição e não pode ser selecionado mais de uma vez para alguma pesquisa amostral. Buscando esta garantia, o IBGE identifica cada endereço registrado com um código único, que não se repete para nenhum deles, como o cadastro de pessoa física, CPF, para os cidadãos, e registra se ele já foi selecionado para alguma pesquisa anteriormente. Por isso, os endereços listados previamente em seu dispositivo de coleta possuem este identificador único e uma sinalização caso tenham participado de alguma pesquisa anterior ao censo. Durante os procedimentos de percurso e cobertura, você fará confirmações destes endereços, mas fará também alterações e exclusões, além da possibilidade de incluir novos endereços. Nestes procedimentos, você precisa tomar cuidados para garantir a integridade destes identificadores do endereço. CD-1,09. Ao tentar excluir um endereço que já foi selecionado para alguma pesquisa, você será alertado e deve tomar cuidados adicionais, procurando verificar ainda mais detalhadamente se o endereço deve, de fato, ser excluído.
Após a exclusão, não inclua um novo registro com o mesmo endereço. Ao incluir um endereço, certifique-se de que, de fato, ele não existe em sua listagem de endereços do setor, para não gerar duplicidades. Exemplo: endereços localizados em esquina, com mais de uma entrada, por faces distintas. Ao alterar um endereço, o dispositivo de coleta oferecerá restrições que servem para que você se certifique de que os dados de um endereço realmente precisam de edição. Isso ocorre quando o número de um endereço é alterado ou atualizado, pois, neste caso, não será permitido alterar simultaneamente o complemento. O motivo dessa restrição é não permitir descaracterizar completamente um endereço da lista prévia. Atenção! Em caso de erro na exclusão, você poderá desfazê-la, podendo confirmar o endereço sem perder suas informações sobre seleção para pesquisa e seu identificador único. Procedendo desta forma, você preservará a identificação única dos endereços e os registros de sua participação em pesquisas, práticas fundamentais tanto para o Censo 2022 quanto para as outras pesquisas do IBGE que utilizarão este cadastro de endereços como referência. Atenção! Em hipótese alguma, edite dados de um endereço para que ele passe a identificar outra edificação em campo. Seja qual for o método de percurso e cobertura do setor, seu trabalho estará terminado apenas quando todos os endereços estiverem registrados, com todos os questionários coletados e todas as faces concluídas, se for o caso. Todo este trabalho deve ser feito respeitando a ordem do percurso, considerando as orientações trabalhadas anteriormente. Esta tarefa considera, inclusive, o retorno às unidades onde foi necessário utilizar a espécie, pendente de espécie da unidade visitada, para caracterizar a espécie de forma definitiva e aos domicílios particulares permanentes ocupados com moradores ausentes para realizar a coleta do questionário, conforme as orientações específicas para esta espécie. Atenção! Há no anexo 1, ao final do manual, orientações sobre o procedimento do DMC, envolvendo a temática, fechamento do setor. CD-1,09. 16. A conduta do recenseador. Aqui você receberá algumas orientações a respeito da sua conduta que o ajudarão na execução do seu trabalho. Essas orientações são válidas para todas as atividades de campo realizadas pelo IBGE, não somente durante o momento específico do contato com informantes para a realização da coleta do censo demográfico. Milhares de recenseadores e agentes de pesquisa do IBGE em todo o Brasil vão às ruas em busca de informações de qualidade para a coleta das pesquisas. Neste processo, interagem com diferentes públicos, cada qual com suas características e peculiaridades. Dada essa diversidade, é de se esperar que os recenseadores e agentes do IBGE sejam recebidos de maneiras distintas por esses informantes, ora com receptividade, ora com desconfiança e resistência. Em muitas ocasiões, os questionamentos apresentados pelo cidadão no momento da abordagem exigem que você esteja muito bem preparado para prestar esclarecimentos solicitados e argumentar no sentido de obter a cooperação dos informantes. Portanto, é importante que você tenha uma postura adequada, pois está representando um órgão público com uma reputação a zelar, o IBGE, e todas as atitudes no desenvolvimento do seu trabalho revelarão aspectos do seu comportamento. Isso é fundamental para que o contato ocorra da maneira esperada e para que seja possível estabelecer uma relação de parceria com os informantes, pensando, inclusive, em contatos futuros do IBGE com estes na ocasião de outras pesquisas. O tratamento cortês, respeitoso e seguro com o informante é fundamental para estabelecer uma relação de confiança e interesse. Reagir positivamente e demonstrar compreensão a respeito das questões colocadas pelo entrevistado são atitudes que podem ajudar você a obter as informações necessárias na abordagem. Ao ouvir seu informante, você deverá demonstrar empatia e ele, certamente, valorizar a sua atitude positiva e respeitosa. 16,1. Atitudes, deveres e responsabilidades. Adquirir conhecimentos sólidos sobre o IBGE como um todo é um importante ponto de partida para o trabalho de abordagem.
Conhecer o funcionamento da instituição em sua relação com o próprio censo demográfico lhe dará instrumentos para o contato com os informantes, onde será necessário esclarecer questionamentos e argumentar. CD-1,09. Atenção! Portanto, procure conhecer, minimamente, a missão do IBGE, sua estrutura, produtos, projetos e pesquisas. O conhecimento, em sua forma geral ou mais específica, é seu maior aliado. Esteja ciente da importância do trabalho que você realiza para transmiti-la no contato com os informantes. A segurança é também outro aspecto que deve ser demonstrado em suas atitudes, com a qual você e o IBGE têm deveres e responsabilidades. Assim, identifique-se sempre de forma muito clara ao seu interlocutor e deixe sua identificação, crachá e demais itens de identificação visíveis a ele. Além disso, não deixe de esclarecer que o sigilo é tanto um compromisso seu quanto da instituição. 16,2. A preservação do sigilo estatístico. A garantia de que as informações obtidas pelo censo demográfico e por quaisquer outras pesquisas são sigilosas é fundamental tanto para os informantes quanto para o IBGE. Os cidadãos que devem prestar informações à instituição só se sentiram em condições de fazê-lo se tiverem confiança depositada no IBGE e no funcionário que busca as informações naquele momento. Assim, o IBGE toma todas as precauções necessárias para garantir que dados individualizados não serão divulgados. A esta preocupação do Instituto, você deve somar a sua conduta e seu conhecimento no contato com seus interlocutores, demonstrando e garantindo a eles que sua individualidade será preservada. Além das orientações de conduta, identificação, segurança e contato com o informante, há orientações importantes com relação ao próprio registro dos endereços. Estas preocupações são fundamentais, pois o censo demográfico é um produto do IBGE e dados relativos ao endereço serão divulgados para a sociedade. Como na divulgação dos dados do censo demográfico e em outras publicações institucionais, todos os dados coletados são desidentificados. Ou seja, todos os dados pessoais associados aos endereços são omitidos. Assim, o produto divulgado não possui dados pessoais, nome do responsável e telefone, por exemplo, nem dados detalhados de espécies domiciliares ou respondidos nos questionários. Para que este procedimento de omitir dados que possam identificar informantes seja efetivo, é fundamental tomar um cuidado especial no preenchimento de alguns campos do endereço. Pontos de referência e nomes de estabelecimentos são dados especialmente sensíveis. Estes dois dados dos endereços são publicáveis, além de serem fundamentais para a sua localização. Já estudamos a importância do preenchimento do ponto de referência e do nome do estabelecimento na espécie, porém, o que é fundamental destacar neste momento é o uso adequado dos atributos de endereço e de espécie. CD-1,09. O ponto de referência deve ser preenchido sempre que for obrigatório e é de preenchimento desejável em quaisquer outros endereços quando contribuir para a localização da unidade. Esta informação deve ser relacionada a um aspecto visível em campo, que possua características estáveis e duradouras, como já visto, para garantir sua validade pelo maior tempo possível. A descrição do ponto de referência deve ser de fácil compreensão, de modo que qualquer outra pessoa possa ler e localizar sem dificuldades. Seguem alguns exemplos adequados de registro. Em frente à UBS Oswaldo Cruz. Ao lado da Escola Estadual Paulo Freire. Em frente ao Supermercado Economize. Ao lado da antena de telefonia. Atrás da olaria. Esquina da Rua Riachuelo com a Rua XV de Novembro, segunda casa à esquerda após a linha férrea. Primeira casa da margem direita do Igarapé Juruí, próximo ao Morro do Chá. Atenção! Por isso, fazer referência a informantes neste campo não é permitido, tanto por motivos operacionais, relativos à capacidade futura de localizar o endereço ao qual se faz referência, quanto por motivos de sigilo estatístico. Ou seja, não é adequado o registro de expressões como, ao lado da casa do seu Manuel, ou, em frente à fazenda da Cecília.
Ainda que o uso de nome de pessoas como pontos de referência pudesse funcionar em determinados casos, isso exigiria que o recenseador ou agente em uma operação futura precisasse necessariamente buscar informações com outras pessoas para localizar o referido endereço. Contudo, essa prática pode não ser possível futuramente, pelo fato das pessoas utilizadas como referência não residirem mais lá. Além disso, seu Manuel e Cecília depositaram no IBGE a confiança de que seus dados pessoais não seriam utilizados para nada que permitisse a sua identificação. Ao terem seus nomes utilizados como pontos de referência, estas pessoas terão dados pessoais associados a outros endereços com os quais não possuem relação e, por ocasião da divulgação dos dados dos endereços coletados no censo demográfico, estas pessoas teriam seus dados pessoais publicados em um produto do IBGE. CD-1,09. Atenção! Esta prática é terminantemente proibida por lei ao IBGE, que assume compromisso total com este sigilo. Nos casos de estabelecimentos que possuem um nome formalizado, este deverá ser registrado. Nos casos em que a formalização não existe, deve-se registrar o nome declarado pelo informante, desde que este nome não permita sua identificação pessoal. Já nos casos em que o informante afirma não haver um nome para o estabelecimento, recomenda-se o uso de uma expressão que indique o tipo do estabelecimento, como loja de roupas sem denominação, lanchonete sem denominação, ou fazenda sem denominação, por exemplo, a fim de não identificar o informante. Porém, em alguns casos, o nome formal visível do estabelecimento é composto por um nome próprio ou apelido, como nesta imagem, onde o bar é publicamente identificado como Mercadinho João e Maria, ou em outros casos possíveis, como Pousada Maeda, ou Armazém Rafael, por exemplo, o que obriga o registro deste nome no campo em questão sem nenhum problema relacionado ao sigilo das informações, já que ela está exposta ao público. A tabela a seguir lista os dados coletados durante o registro do endereço e da espécie do endereço, conforme visto anteriormente. A segunda coluna indica se estes dados podem conter ou não informações pessoais e, por último, a perspectiva de divulgação de cada dado é especificada. CD-1,09. Dados coletados identifica informações pessoais. Será divulgado. Logradouro não sim CEP não sim localidade não sim quadra não sim face não sim número não sim modificador não sim existe identificação não ponto de referência não sim complementos não sim latitude não sim longitude não sim espécie sim parcial para domicílios particular ou coletivo completa para estabelecimentos e edificação em construção ou reforma. Tipo de edificação não nome do responsável sim não telefone sim não e-mail sim não nome do estabelecimento não sim indicador do endereço não parcialmente, apenas, único, ou, múltiplo. Nota-se que há dados que possuem informações que não podem ser divulgadas devido à identificação dos informantes. Portanto, inserir identificação pessoal em campos que serão divulgados pode comprometer a credibilidade da instituição com relação à segurança dos dados. Destaca-se que os campos mais sensíveis como nome, e-mail e telefone do responsável, além do detalhamento da espécie de domicílio, ocupado, vago ou uso ocasional e coletivo com ou sem morador, que não é integralmente publicada, são requisitos para o uso interno de informações como seleção de amostras para outras pesquisas e contato com informantes. Com exceção destes casos, para a coleta do censo demográfico não é necessário registrar no endereço e na espécie outras informações pessoais que possam identificar informantes. Além das orientações específicas sobre o preenchimento dos dados de endereços e espécies, observe outras informações também fundamentais. Não permita que pessoas não autorizadas pelo IBGE o acompanhem em seu trabalho, não permita que pessoas estranhas ao serviço manuseiem os equipamentos de coleta. CD-1,09. Não permita que informações contidas no dispositivo de coleta sejam vistas por terceiros, não faça comentários sobre qualquer informação obtida durante seu trabalho, não revele fatos ou informações sigilosas sobre os informantes, domicílios e estabelecimentos pesquisados. Atenção!
Os responsáveis pela violação do sigilo estarão sujeitos à punição de acordo com as normas e legislação e ficarão sujeitos a processo criminal. Espera-se que estas orientações contribuam para melhorar a precisão e qualidade dos dados divulgados, conferindo-lhes maior relevância e possibilidades de uso. Ao mesmo tempo, as orientações voltadas à preservação do sigilo estatístico visam proteger informações pessoais dos cidadãos, parceiros estratégicos para a instituição. Por fim, buscam padronizar entendimentos e práticas sobre o registro dos endereços e espécies, construindo um produto mais consistente e seguro para a sociedade. Demonstre sempre ao informante tanto seu compromisso pessoal quanto o compromisso institucional com o sigilo das informações. 16,3. Antes de ir a campo. O seu trabalho começa na sua casa, na hora de se arrumar para sair. Uma boa apresentação pessoal faz parte dele. Vista roupas discretas e confortáveis, ande sempre bem apresentável e utilize colete ou uniforme do IBGE, separe com antecedência todo o material que utilizará. Faça um roteiro planejando a saída de sua casa até o local de trabalho, com os tipos de transporte e horários que você poderá utilizar. Estude o conteúdo a ser trabalhado. Procure conhecer o IBGE e suas pesquisas. Prepare-se adequadamente para se apresentar ao informante. CD-1,09. Leve sempre sua identificação do IBGE e um documento de identidade oficial com foto. Verifique sempre as condições de funcionamento do seu dispositivo de coleta carga da bateria, informações do setor a ser recenseado, etc. Leve os materiais auxiliares à coleta, como seu mapa de setor, pratique os procedimentos que serão utilizados. Tire as eventuais dúvidas com o seu supervisor. Atenção! No caso de sua área de trabalho ser indígena ou quilombola, seu planejamento deve levar em consideração as orientações contidas no Manual do Recenseador PCT. 16,4 Cuidados com o dispositivo móvel de coleta, DMC. Em seu trabalho, uma responsabilidade importante é a garantia das condições de funcionamento do DMC. Além de verificar estas condições, é fundamental zelar por elas. É muito importante tomar providências para evitar a perda de informações coletadas, tais como zelar pelo correto registro das informações, fazer cópias de segurança, backups, regularmente, transmitir as informações sempre que possível. Estar sempre atento às novas atualizações de versões. Verificar se a sua versão do aplicativo é a mais atual, evitar quedas e contato com água e umidade, e adotar cuidados básicos de segurança ao circular pelos setores censitários com o DMC, preservando a sua própria segurança pessoal, e a segurança dos dados coletados e do próprio equipamento. CD-1,09. 16,5. Procedimentos em campo. O informante. Normalmente, cada pessoa é a melhor informante a respeito de suas próprias características, exceto em casos especiais ou quando se trata de crianças. Entretanto, é muito difícil que se consiga a realização da entrevista diretamente com todos os moradores do domicílio. Portanto, nos casos em que houver um só informante para todos os moradores, é tarefa do recenseador verificar se o informante é capacitado a prestar, com segurança, as informações referentes ao domicílio e a todos os seus moradores. Em alguns casos, é possível que não haja condições de realizar a entrevista com um morador. Se isso ocorrer, as informações podem ser prestadas por um não morador, contanto que sejam respeitados os critérios de idade e capacidade de prestar informações precisas sobre o domicílio e seus moradores. A idade mínima necessária para a pessoa prestar as informações ao Censo Demográfico 2022 é 12 anos, porém, se houver possibilidade, é desejável que a entrevista seja realizada com pessoas de 16 anos ou mais. Ao executar o seu trabalho, observando, investigando e coletando os endereços do setor, será necessário conversar com os moradores, donos de estabelecimento, etc. Este é um momento crítico da coleta, em que o informante faz um primeiro julgamento do recenseador. Portanto, 1.
Demonstre profissionalismo e credibilidade. 2. Cumprimente o informante e identifique-se, demonstrando que você é uma pessoa credenciada e treinada para realizar a coleta pelo IBGE. 3. Fale brevemente o que deseja. É muito importante ter cuidado com seus gestos, sua postura corporal, suas expressões e a maneira de falar. Seja educado, procure trabalhar em horários que favoreçam a coleta e evite incômodos ao informante. Evite desviar o foco da atenção do informante e gerar conflitos que possam atrapalhar o trabalho. Ao chegar e sair, procure usar as palavras-chave que sempre ajudam. CD-1,09. Ao abordar os informantes, você não deve usar o celular, fumar, mascar chicletes, abordar temas polêmicos, política, religião, futebol, etc. Ponto e vírgula. Exercer quaisquer atividades que não sejam específicas da sua função, vendas, atividades políticas, religiosas, etc. E pleitear, solicitar, sugerir ou receber qualquer tipo de vantagem, ajuda financeira, gratificação, etc., para si ou para outros. Durante a abordagem, é muito importante que você esteja atento aos procedimentos adequados e que não tome atitudes inadequadas. Isso colabora essencialmente tanto para demonstrar profissionalismo e credibilidade quanto para criar um clima cordial, que lhe permite esclarecer e argumentar o que for necessário para obter as informações necessárias. Atenção! Nunca se esqueça de que todas as informações prestadas ao IBGE são de caráter confidencial. Nas operações de campo, ao lidar com o público, principalmente como recenseador do IBGE, algumas orientações e cuidados são importantes, pois você precisará interagir com pessoas que podem questioná-lo a respeito de informações sobre o seu trabalho. No entanto, você não deve fazer comentários a respeito das informações obtidas, pois são sigilosas. Atenção! No caso de sua área de trabalho ser indígena ou quilombola, seu planejamento deve levar em consideração as orientações contidas no Manual do Recenseador PCT. Por isso, é importante conhecer de antemão alguns dos questionamentos que podem surgir durante seu trabalho, principalmente no momento da abordagem aos informantes. Você verá, neste manual, algumas das perguntas típicas e suas respectivas sugestões de respostas. Estude-as e esteja preparado quando alguma situação semelhante acontecer com você, lembrando que, em qualquer situação, é fundamental que você já tenha se identificado como recenseador do IBGE de maneira apropriada, com seu crachá e um documento oficial, se necessário. Atenção! No caso de sua área de trabalho ser indígena ou quilombola, o procedimento de abordagem deverá levar em consideração as orientações do Manual do Recenseador PCT a respeito. CD-1,09. 16,6. Conduzindo a entrevista. Você deverá efetuar as perguntas exatamente da mesma forma que estão no questionário. Agindo assim, as respostas recebidas irão atender aos objetivos esperados. Se cada recenseador formular as perguntas com suas próprias palavras, o Censo Demográfico 2022 corre o risco de ter informações incorretas, já que as perguntas podem ser interpretadas de modo diferente do que está expresso no questionário. Além disso, é fundamental que você leia integral e pausadamente todas as perguntas na ordem em que aparecem. Caso o entrevistado tenha alguma dificuldade, ajude-o a compreender a pergunta, sem induzi-lo à resposta. Atenção! Se a pergunta terminar com, você não deverá ler as opções de resposta, caso a pergunta termine com, você precisará ler as opções de resposta na ordem indicada, de forma pausada e sem mudança de ritmo. Mesmo que você suponha conhecer as respostas de algumas perguntas, não responda pelo informante. Certifique-se de que ele está entendendo as perguntas e de que está respondendo de forma consciente. É indispensável que o entrevistado se posicione em todas as perguntas do questionário. Jamais omita qualquer pergunta ou alternativa de resposta, pois esse tipo de omissão vai repercutir na qualidade do resultado do Censo Demográfico 2022.
Se for necessário, repita a leitura do quesito da forma como está escrita, e caso o informante tenha dúvidas, utilize a função ajuda do seu DMC para esclarecer o informante sobre o que está sendo perguntado. Atenção! Não influencie a resposta do informante. Não demonstre que já sabe o que ele responderá. Não faça julgamentos pelo tom de voz ou pela expressão facial após a resposta dada pelo informante. 16,7. Resistência à abordagem. Você deve informar que a legislação, Lei nº 5.534, 68 obrigatoriedade da prestação de informações estatísticas, preserva os dados individuais dos informantes e que o IBGE tem obrigação legal de garantir o sigilo das informações estatísticas. O argumento de obrigatoriedade de prestar informações ao IBGE não deve ser utilizado para coagir o informante. Quando você não conseguir fazer com que a pessoa se disponha a prestar informações, comunique o fato imediatamente ao seu supervisor. A rede de coleta do IBGE deve lhe prestar suporte para este tipo de situação. Em hipótese alguma, demonstre contrariedade ou irritação com a postura do informante. Mantenha a calma, mesmo quando o informante for agressivo no tom de voz.